Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teós, Viva de Coriezo, Percor Maria, nesse dia 7 de agosto, aqui de 2022, nesse 19º domingo do nosso tempo aqui comum. O evangelho desse domingo é um evangelho bem grande, Lucas capítulo 12, versículo 32 a 48, mas resumindo todo o evangelho, eu quero só pegar uma perícope, né? Eu vou pegar só uma parte para meditar profundamente, mas o evangelho fala sobre a administração dos bens, não só dos bens materiais, mas também dos bens espirituais. Os bens materiais, nós já meditamos no domingo passado, quando nós falamos sobre a ganância, sobre aquele homem que queria quebrar o seu celeiro e fazer um outro bem maior para juntar, e o Senhor fala, louco, hoje mesmo a tua vida vai ser aí tirada, e para quem vai ficar todos os teus bens? E o Senhor vai dizer aqui ainda, juntai tesouro, porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Juntai tesouros na eternidade. Quem é o servo prudente que vai encontrar administrando os seus bens? Se ele for um bom administrador, eu darei muito mais. E vai o evangelho seguindo assim, vai o evangelho seguindo dessa forma. Quem é o administrador prudente e fiel? Meu patrão está demorando muito, mas ninguém sabe a hora, então ficai atento. E aí, então, nós chegamos então aqui no versículo 47 e no versículo 48 que eu queria meditar. O evangelho é muito grande para a gente aprofundar, eu pego uma parte e aprofundo com vocês. Aquele servo que conheceu a vontade do Senhor e nada preparou e não procedeu conforme a sua vontade, levará muitos açoites. Quanto àquele que, não o conhecendo, fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites. Porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e a quem muito confiaram, mais conta lhe tomarão. Interessante é que muitas das vezes a gente fala sobre a salvação, a gente não sabe quem que vai ser salvo, né? Tem alguns pretensiosos aí que fica apontando o dedo na internet, apontando o dedo para tudo quanto é lado, quem vai ser salvo ou não. Você é Deus para você saber quem vai ser salvo ou não. Olha aqui, aquele que conheceu a vontade do Senhor, ele vai receber muitos açoites. E aí que é o perigo. O perigo é você conhecer a vontade, conhecer a doutrina, ter um conhecimento e não saber administrar isso para o bem. Outra coisa é uma pessoa que não conhece a vontade de Deus, não conhece a doutrina e não fez aqui, não fez coisas dignas de castigos, levará então pouco açoite. Então quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito confiou ou confiaram, lhe tomarão muito mais contas. Aqui na Catena Áurea, né, os padres da igreja, eles dizem o seguinte, que São João Crisóstomo, comentando essa perícope, ele fala o seguinte, nem tudo, afinal, é julgado com o mesmo peso para todos, mas o conhecimento maior é causa de maior punição. Então você que conhece, você sabe o que é certo, o que é verdadeiro, você vai ter causa de maior punição. Por isso o sacerdote que cometer os mesmos pecados que o povo sofrerá penas mais pesadas. Aqui, se o padre comete mais pecados ou os mesmos pecados, eu vou ser cobrado muito mais do que você, leigo. É assim. Eu sei mais, eu tenho mais poder, recebi mais graças. Por que não? Por que não ser mais exigido do que os outros, do que os leigos? É assim. O sacerdote que cometer os mesmos pecados que o povo sofrerá penas mais pesadas. Diz aqui ainda São Beda, às vezes se dá muito a algumas pessoas privadas
e também são investidas do conhecimento da vontade do Senhor e da faculdade de cumprir o que lhe conhecem. Muito, porém, se confia aquele a quem, junto com a própria salvação, é encomendado também o cuidado de apacentar o rebanho. Você que tem o ministério da palavra, você vai ser cobrado muito mais. Os dotados de maior graça, portanto, caso cometam uma falta, serão alvo de maior vingança. A punição mais suave de todas, por outro lado, será daqueles que, ao pecado original, que carregam de nascença, não acrescentam nenhum outro pecado. Mas nos outros que acrescentam pecados próprios, tanto mais tolerável será a condenação, quanto menor for a sua iniquidade. Claro, nós não seremos julgados todos iguais, mas aqui o problema é você ter o conhecimento. Ter o conhecimento. Por um lado, quando você tem o conhecimento, quando você tem a sabedoria, você não está alienado, você não vive nesse mundo como se fosse um bobo, né? Levado pela massa, como se fosse um gado levado pela massa, mas também pelo outro lado também você vai ser mais exigido. Todas aquelas pessoas que têm os seus dons, têm os seus talentos, conhecem o Senhor, tem que olhar para o evangelho o evangelho dominical, o evangelho de hoje, e olha, colocar aí, como diz o outro, as barbas de molho e evitar todo tipo de pecado e ser santo. Ser santo. Não só o padre, não só cada um de nós, mas saber administrar os tesouros aqui do Senhor. Isso que é a nossa meta. Parece difícil, mas não é difícil quando você aí sabe, ou te conhece, ou conhece você mesmo. E para isso, nós temos muitas coisas que nos ajudam. E uma dessas coisas que as pessoas hoje não levam a sério é o confessionário. É o confessionário. Aqui no Brasil, até que as pessoas levam muito a sério o confessionário. Na Alemanha, não. Na Alemanha, as pessoas não se confessam. E aí, então, quando chegar no juízo final, sofra a consequência da sua displicência, da sua preguiça espiritual. Todos nós aqui erramos, ninguém aqui é anjo, todos nós aqui cometemos pecados. Olha, mas tem um lugar onde o Senhor nos dá a graça de nós começarmos de novo, e esse lugar é o confessionário. Não perca tempo, não seja burro, você que tem muitos talentos e muitos dons, porque nós somos imperfeitos, somos pecadores e precisamos adiantar o julgamento dos açoites, adiantar e ir pagando isso, para quando você chegar lá na eternidade, dever pouco. Eu quero chegar na eternidade devendo pouco, é por isso que eu não perco a oportunidade de ir toda hora ao julgamento, que é o confessionário. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós e convosco permaneça para sempre.